Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Vinhos e espumantes. O Brasil possui rótulos reconhecidos internacionalmente, mas o consumo das bebidas no país ainda é baixo. Exportações em alta. O arroz brasileiro fecha o ano com um saldo de mais de 400 milhões de dólares em negócios internacionais. E ainda, uma das associações de criadores mais importantes do país elege nova diretoria. Não saia daí que o Agroband está entrando no ar. A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da raça Angus elegeu um novo presidente. O catarinense Nivaldo Dziekanski assume em janeiro o cargo até então ocupado pelo gaúcho José Roberto Pires Weber. As propostas da nova diretoria foram apresentadas à imprensa em uma entrevista coletiva. Rusticidade, precocidade, longevidade, fertilidade, qualidade da carne. Uma raça completa, de origem europeia, que se adaptou ao clima do Rio Grande do Sul. Nos últimos 4 anos, a produção brasileira de carne Angus certificada cresceu 300%, alcançando 34 mil toneladas ano. A raça também é destaque na venda de sêmen no país. A comercialização anual é de quase 4 milhões de doses. O presidente eleito da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dziekanski, catarinense, criador da raça e empresário do setor florestal, pretende expandir a produção em 10% e principalmente ampliar a participação da carne Angus de cortes gourmet. Nós vamos fazer isso através do melhoramento genético, através de uma aproximação do corpo técnico de campo com o corpo técnico das indústrias, e nós vamos trabalhar muito forte no melhoramento genético para ter um melhor rendimento de carcaça, melhor peso de carcaça e melhor rendimento de cortes nobres dessas carcaças. Depois de 4 anos à frente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber se despediu. Weber destacou o crescimento dos abates com maior aproveitamento das carcaças, disse que os consumidores já reconhecem as propriedades da carne e falou sobre o início dos registros da raça Ultra Black. Conseguimos, esse último ano, registrar uma raça nova, ou melhor, trazer uma raça nova para o Brasil, que é o Ultra Black, o que nos viabilizou, inclusive, uma mudança de situação da raça da Associação Brasileira de Angus, que antes de raça promocional que era, passou também a ser uma raça certificadora do Ultra Black, que é essa raça que nós trouxemos para cá, para enfrentar regiões não tão favoráveis ao Aberdeen Angus. A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Hereford e Braford divulgou o balanço anual, destacando o crescimento no número de animais em todo o país, com a raça chegando a Sergipe. Aumentou também a participação de expositores em feiras e de vendas de carne certificada. A coletiva de imprensa foi no único restaurante que serve exclusivamente carne certificada Hereford na capital gaúcha. No acumulado do ano, foram comercializados 4 mil animais em remates e leilões oficiais, movimentando 21 milhões de reais. Em 2019, a associação vai intensificar o atendimento ao mercado interno e o programa Carne Pampa, que fecha 2018 com crescimento de 20% e 50 mil animais certificados. A Band foi a vencedora do Prêmio de Jornalismo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul na categoria TV, com a reportagem Leite de Ovelha veiculada aqui no Agroband. O repórter Felipe Peixoto visitou a fazenda responsável pela maior produção de derivados de leite de ovelha na América, na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A reportagem mostrou as características do leite e seus derivados: queijo, iogurte, doce de leite e cosméticos. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de arroz no mundo. A maior lavoura do país fica aqui, no Rio Grande do Sul. O ano está acabando e deixando um saldo positivo para os produtores e as indústrias do grão. As exportações de 2018
até o mês de novembro, somaram mais de 1.200.000 toneladas e geraram mais de 400 milhões de dólares em negócios. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o gerente do programa Brazilian Rice, o Gustavo Ludwig. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Gustavo, vamos falar da venda do arroz aqui do Rio Grande do Sul. É uma tradição relativamente nova e nós começamos a crescer mesmo em volume de 2015 para cá. E neste ano nós dobramos em relação ao ano passado já. Exatamente. Esse ano nós tivemos uma conversão de uma conjuntura muito favorável para a exportação do grão. Nós começamos o ano, a safra, com estoques altos de grão. Tivemos um real desvalorizado, uma taxa cambial favorável à exportação e os mercados já conhecem muito a qualidade do arroz brasileiro. Somado a isso, tivemos aí uma Venezuela atuante no mercado de forma muito ativa. Quem mais comprou o nosso arroz esse ano foi a Venezuela? Esse ano foi a Venezuela, responsável por praticamente a metade desse volume, sendo praticamente o volume importado pela Venezuela arroz em casca. Através de alguns negócios com tradings europeias e chinesas. Que fazem uma triangulação, como é que funciona? Funciona assim, a Venezuela ela é um importador tradicional de arroz, ela tem lá indústrias beneficiadoras e esse ano entrou no mercado, atuando na compra do arroz para a Venezuela, tradings chinesas e europeias, em que elas fornecem para a Venezuela grãos, dentre eles o arroz, elas buscam no mercado internacional os melhores negócios e recebem como pagamento o petróleo venezuelano. Elas pegam o nosso arroz, vendem para a Venezuela e recebem petróleo em pagamento. Isso aí, exatamente. E tem mais o efeito Trump na relação com a Venezuela nos ajudando também. Sem dúvida. Isso aí também ajudou, porque os Estados Unidos é um tradicional fornecedor de arroz para a Venezuela, então também ajudou a equilibrar um pouquinho. Outros mercados do arroz beneficiado, o arroz branco, o arroz parbolizado, exportado em container, um produto com valor agregado, embalado, com marca. Esse tem como destino principal o Peru, da exportação brasileira, o Peru, o próprio Estados Unidos, aí que Mas tem uma característica que ajuda a vender, por exemplo, para o Peru e para os Estados Unidos. Para o Peru é a cocção do nosso arroz. Isso. Dá para fazer, guardar e requentar, como a gente diz para fora, e comer de novo na janta ou no dia seguinte. Isso aí está ajudando a vender para eles. Sem dúvida. O arroz brasileiro, ele tem uma característica no mercado internacional, principalmente no eixo das Américas, que trata das propriedades de cocção do arroz. Em comparação com o arroz de outros países, por exemplo, Estados Unidos, o arroz deles é híbrido. Então, ele tem uma dificuldade, um resultado de panela diferente do nosso. O nosso é um arroz que ele tem uma capacidade de ser cozido no almoço, ser consumido ali fresquinho, guardar o resto e à noite, guardar na geladeira, voltar à noite, reesquentar ele e consumir novamente. Então, isso cai no agrado do público, principalmente do brasileiro, do latino, do peruano, Porto Rico, América Central, valoriza muito essa qualidade. E para os Estados Unidos, o nosso arroz vai muito para os latinos que moram lá. Isso, os Estados Unidos é um mercado que nós estamos trabalhando muito fortemente e tendo resultados aí pelos últimos 4, 5 anos. Temos um volume de 10, 11 mil toneladas de arroz beneficiado, principalmente o parbolizado, exportado para os Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos, ele é um grande produtor e um grande exportador de arroz, está importando um arroz nosso pelas qualidades de cozimento. Tem um público que quer o nosso arroz. E o público arroz. É aquele que cozinha em casa, que daí é o imigrante, normalmente o latino. A África compra basicamente o nosso arroz quebrado, que aqui vai para a ração animal. Mas tem um país lá que tem uma característica que compra o nosso grão inteiro. Sim. A África, nós íamos conversando antes, o grão quebrado, que é aqui um subproduto praticamente, ele é exportado para a África para consumo humano. Mas Angola importa o arroz branco, arroz inclusive
já embalado, com marca, com as nossas marcas daqui para ser comercializado no mercado lá. Angola é um importantíssimo consumidor de arroz beneficiado brasileiro. E esse arroz quebrado, eu, por exemplo, comi no Egito e é tranquilo, não vi tanta diferença. Para eles lá, acham que é o nosso arroz longo, fino, que a gente tem aqui, o agulhinha, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Mas para o nosso paladar, a preferência é por esse grão. Então, nós temos que nos adequar a esses mercados. Esse foi o grande lance, o pulo do gato, a gente descobrir mercados para cada tipo de grão e conseguir pôr o nosso produto lá para tirar a pressão que tinha baixando o preço aqui no mercado interno para o produtor. Sem dúvida. A exportação do arroz vamos dizer que é praticamente a única saída para o escoamento do grão. Nós temos uma produção anual brasileira na ordem de 12 milhões de toneladas, um consumo de 10, uma importação de 500, 600 mil toneladas. Nós estamos hoje importando muito do Paraguai, que é nosso vizinho aqui. Isso, já foi maior. Esse ano as importações de arroz, nós estamos aí, agora fechamos novembro com 580 mil toneladas importadas, sendo 70% desse volume importado do Paraguai, que ele é direcionado normalmente para a região de Minas Gerais, São Paulo, para o sudeste do país, a importação do arroz do Paraguai. Nós temos também aqui no Brasil 2 tipos de arroz, o arroz irrigado, que é o nosso aqui do sul, e temos o arroz de sequeiro, que fica mais lá no centro-oeste. E o paladar também, o gaúcho gosta desse arroz soltinho. Sim. Tem gente que gosta do arroz empapado. Sim. Então, são características diferentes. Mas precisamos desse mercado externo para tirar a pressão. Hoje está mais regulado. Vai ser o nosso recorde de exportação. Para 2019, a gente vai conseguir manter nas projeções de vocês? Se espera um ano positivo, 2019. Temos uma área plantada um pouco menor, na ordem de uns 3% menor, aproximadamente, segundo fontes do pessoal da produção. Os estoques serão menores, não se sabe ainda exatamente há divergências quanto ao tamanho desse estoque, mas haverá estoque, mas vai ser menor. Mas os mercados, nós mantendo uma taxa cambial num nível razoável para ser competitivo no mercado externo, vamos sim manter um volume importante, interessante para 2019. Tem uma expectativa com o novo governo também, como que vai ser a largada ali, porque coincide com o início da nossa safra aqui, que é fevereiro, março da colheita. Sim, exatamente. E o impacto mais de curtíssimo prazo é sempre a taxa cambial, né? Taxa do dólar. E tem novos mercados que vocês estão prospectando que podem entrar além desses que a gente fez referência? Sim, isso também é um trabalho extremamente estratégico em que a Biarroz vem trabalhando. A abertura de novos mercados que são principalmente México e China. O México, ele é um importador, ele importa para quase 1 milhão de toneladas ano. Obviamente dos Estados Unidos, em função da proximidade geográfica e do NAFTA, só que também desde o início do governo Trump nós temos avançado bastante as negociações com o México, em parceria com a Embaixada Brasileira no México, com o próprio Ministério da Agricultura, para a liberação da importação do arroz beneficiado brasileiro no México. Falta um pequeno detalhe que está sendo negociado de forma diplomática. Temos esperança em 2019 de destravar essa questão do México. E a China é outro mercado que estivemos lá esse ano numa missão junto com o ministro Blairo da Agricultura, visando buscar um acordo fitossanitário, acordo sanitário entre Brasil e China para a exportação do arroz brasileiro para lá. Então vamos ficar na torcida para, além desses todos os mercados que a gente já falou, o México e a China entrarem para comer o nosso arroz. Quando eu digo nosso arroz, é arroz brasileiro, mas muito do arroz gaúcho, já que a gente produz 70% da safra brasileira. Obrigada, Gustavo. Um prazer, muito obrigado. E nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar dos itens que não podem faltar na sua ceia de Natal: as carnes de aves e os vinhos. Até já! Estamos de volta com o AgroBand. As carnes de aves
são muito consumidas agora nas festas de final de ano. São diversas opções que garantem o sabor das nossas ceias e, claro, aquecem o mercado. É sobre isso que eu vou conversar agora com o diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, o José Eduardo dos Santos. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Vamos falar do peru e todos os seus parentes, o Chester, o Brewster e tantos outros. Como que é, neste momento, o mercado dessas aves? Elas são sazonais, elas chegam agora e já vão embora. Sim, nós temos aí a tradição das festas de final de ano, né? A ave natalina ela é a estrela, né, das grandes receitas, das refeições em família. Porque junta todo mundo, uma família grande precisa, junta todo mundo e nós temos aquela tradição lá do Peru, que vem de fora, né? A gente importou essa tradição, né? Que é uma ave robusta, uma ave grande, né? Que simboliza, né, um momento de confraternização com uma família e tudo mais. E aí o setor de avicultura, as indústrias avícolas, né, também numa forma de dar acesso à população, né, que às vezes não tem condições de adquirir um peru, que é um preço um tanto elevado, ou buscam uma alternativa, né, elas desenvolveram essas aves, né, digamos que nós chamamos hoje de aves natalinas, né? O peru continua o rei da tradição. Nutrição, né? E genética. As aves natalinas, elas seguem o grande segredo da avicultura. O segredo que eu digo é o que dá o desempenho das aves que são produzidas pelo setor, que é a genética, né? A partir do momento que nós avaliamos no mercado essas aves também com um volume maior de peito, coxa, né, um peso, né, maior, né, isso nós devemos à genética e uma nutrição balanceada. Ou seja, nosso frango, que nós chamamos o convencional, do dia a dia, né, ele tem uma ração à base de milho, soja e suplementação, né, e um determinado espaço de confinamento, de alojamento, né. Essas aves, elas têm uma dieta diferenciada, ou seja, tipo um atleta que precisa consumir bastante energia, né, bastante proteína, bastante vitamina, né, e essas aves também, elas têm uma dieta balanceada, uma ração direcionada, com uma suplementação de vitamina e essa genética toda que ajudou, né, a transferir essa alimentação, essa energia toda, né, para o peito e para a coxa. Vamos falar, né, de peso. Qual é o peso médio do nosso frango tradicional e de uma ave natalina? O nosso frango tradicional é, digamos que 2,5 kg, 2 quilos, né, alguns casos 3 quilos, né, e a ave natalina ela já começa a chegar ultrapassar a faixa dos 4,5 kg, dos 5 quilos, 6 quilos, né, eu já vi ave até com 8, 9 quilos, né, então é uma super ave. Uma super ave, né, e o que é bom, né, dessa diversificação que teve de marcas, né, que o consumidor ganha com isso, né, porque ele vai estar consumindo uma ave que ela tem a única diferença dela é que ela vai ter uma alimentação mais direcionada, mais concentrada, né? E a criação dela também, o sistema de manejo, ele é diferenciado. Ela não tem hormônios, não tem, né, todo esse mito todo que se diz aí que essas aves são grandes porque tomam... É uma conversão da alimentação. É uma conversão da alimentação, até porque o sistema produtivo ele é todo fiscalizado, ele tem profissionais aí da área de veterinária, zootecnia, engenharia de alimentos, todo, que acompanha, né, o desempenho dessas aves. Eduardo, em relação, por exemplo, a hábitos de outros países, nós somos também exportadores. Sim. E tem alguns países, o mercado do Oriente Médio, por exemplo, que agora a gente até vai ter que avaliar esse anúncio aí do presidente eleito, que quer trocar a embaixada para Jerusalém. Sim. Nós temos tradição no abate halal, que é para o mundo muçulmano, para os islâmicos, enfim, e eles comem um frango menor. A gente faz uma criação dirigida para eles. Sim, o Oriente Médio hoje é um dos principais importadores da carne de frango brasileira. Além do Brasil ter a condição de atender em larga escala aquele mercado, ou seja, produzir volumes
a tempo de atender os diversos países que ali compõem, né, todo o mercado do Oriente Médio. Né, nós temos também, né, toda uma estrutura de grãos, milho, farelo de soja, né, disponível para ter uma produção, né, para atender longos anos daqui para frente. Né, e tradicionalmente esse mercado ele demanda o produto avícola brasileiro. O sistema halal também, as indústrias se adaptaram, as indústrias se adequaram às exigências daquele mercado, ou seja, elas seguem à risca as regras, né, as regras do abate halal para poder atender aquele mercado. E isso fez com que o Brasil fosse um dos principais fornecedores, né, e em condições de atender em larga escala aquele mercado. E que tamanho é o frango que a gente manda para lá? Lá a gente chama do frango griller, né? Ele oscila aí na casa de 1,5 kg, 1,8 kg, né? Dependendo aí da área que ele vai ser destinado. Isso dá conta dos hábitos alimentares de cada país. E aqui para nós, a preferência hoje, cortes ou frango inteiro? Vai um grande volume de frango inteiro para lá. Um grande volume de frango inteiro. Já o que ocorre aqui no Brasil, ao longo dos anos, se mudou. Essa tradição se consumia muito frango inteiro, a gente via muito frango inteiro no mercado. Se mantém ainda, lógico, essa tradição, porque muitas famílias e donas de casa preferem comprar o frango inteiro e fazer o seu corte tradicional em casa. Mas hoje, para atender também a larga demanda, um consumo hoje na casa de 43 a 45 quilos per capita no Brasil, né? E a população também num outro ritmo de vida, né? Tendo que fazer com que seu tempo seja realmente... Fazer uma gestão do tempo. Do tempo, né? Então é muito mais prático você ir no supermercado, comprar uma bandejinha com um filezinho de peito, com uma asinha, uma coxinha, o meio da asa, né? E deixar lá e no momento certo só tirar dali, já botar no forno e fazer. Eduardo, e como é que fecha 2018? Qual a projeção para 2019 da avicultura? Bom, 2018 para nós foi um ano, digamos assim, que nós enfrentamos dificuldades, né, que não estavam no nosso dia a dia, no nosso meio de atuação em anos anteriores. Nós tivemos ali, começamos o ano com os efeitos da Operação Carne Fraca. Né, e depois a greve dos caminhoneiros. Depois mais uma outra edição, digamos, versão da Operação Carne Fraca que ocasionou no embargo da União Europeia para 20 frigoríficos brasileiros, algumas unidades no Rio Grande do Sul, impactou drasticamente a nossa exportação. Em seguida, a greve dos caminhoneiros, né, que atingiu uma área vital da avicultura, que é a área de genética. A área que garante todo o volume que nós vamos produzir e atender os diferenciados mercados. O Oriente Médio, União Europeia, Ásia, continente americano. Né? Então, tudo isso impactou porque nós tivemos prejuízos bem expressivos, né? Tendo que colocar fora ovos férteis, pintinhos de um dia que não se desenvolveram. Como é que a gente fecha o ano? Vamos fechar negativo? Nós vamos ter redução nos volumes exportados e uma redução no volume produzido, no abate, né? E uma pequena redução na exportação. 2019 vai ser melhor? Com certeza. Devemos fechar aí com um faturamento ainda considerável nas exportações. E 2019, com toda essa mudança que se prevê no cenário, a gestão do país, do Estado, né, as mudanças que estão previstas, né, a tendência é retomar a credibilidade e também dar à condição do consumidor, né, um pouco mais de segurança para ele ir às compras, para ele poder fazer o seu planejamento econômico. Vamos torcer por isso. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Estamos juntos. Os vinhos e espumantes brasileiros conquistaram 302 medalhas no ranking de premiações internacionais neste ano, um salto de 80% em relação ao ano passado. Foram 210 para espumantes e 92 para vinhos. O reconhecimento veio de 26 concursos realizados em 13 países. Mesmo sendo tão vitoriosos, é um desafio aumentar o consumo dessas bebidas aqui no Brasil. Esta importadora de vinhos e espumantes com sede na capital gaúcha se enfeitou toda para o Natal. É para entrar no clima das festas e para atrair clientes, que nessa época do ano estão mais dispostos a gastar com bebidas.
Nós temos vinhos desde os R$28 assim, até próximo de 800, né? Então é para todas as ocasiões, para todos os paladares também. O Brasil vende por ano, em média, 200 milhões de litros de vinho e 20 milhões de litros de espumante, um derivado do vinho que passa por 2 fermentações e forma essas pequenas borbulhas de gás carbônico. De acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho, 1/3 dessas vendas acontece no último trimestre. Antigamente a gente via o consumo de espumante muito esporádico, ou melhor, somente nas datas comemorativas. E hoje ele está virando uma bebida mais fácil para qualquer momento, enfim, final de tarde. Ela se tornou uma bebida mais democrática. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, feiras como essa, céu aberto, se tornam cada vez mais frequentes com a proximidade das festas de fim de ano. É oportunidade para o consumidor provar diferentes tipos da bebida e, se gostar, comprar direto do produtor. Aqui é legal que traz para Porto Alegre esse tipo que a gente às vezes não tem tanto contato. 9 a cada 10 rótulos brasileiros de vinhos e espumantes são produzidos no Rio Grande do Sul. Apesar da predominância no mercado, o desafio é aumentar o consumo no país, que permaneceu estável nos últimos 5 anos. Na Argentina, o consumo médio em 2017 foi de 20 litros de vinho por habitante. Já no Brasil, a média é de menos de 2 litros. A gente traz o vinho para a praça realmente, né? Para fazer o pessoal vir para cá, curtir uma música, né? Vir com as crianças, tem uma área kids. Oportunidade para degustar novos sabores e já garantir o estoque para o Réveillon. Esse rosé eu vou comprar. Já vai levar para a festa de fim de ano? Vou levar para a festa de fim de ano. Mas vinho não é só para festa. Vinho é para todos os dias. São bebidas realmente deliciosas. Eu adoro. E o programa de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Na semana que vem, nós estamos de volta com um programa especial. O Agroband foi até Bagé para conhecer a propriedade de Gedeon Pereira, o presidente da mais antiga Federação de Agricultura do país, a Farsul. Até o nosso próximo encontro. Tchau!